Exato. E aí, e antes de investir, tem alguma outra coisa aí que você acha que deve ser Cara, feita? eu acho que né, nessa questão de equilibrar o orçamento é muito importante. Tem um ponto que eu acho que é muito bacana e que não é tanta gente que fala, mas é você entender o mínimo de matemática financeira. Porque quando você entende o mínimo de matemática financeira... Aí pegou pelo cão, aí foi... Não, você... E não é difícil, tá? Inclusive na FinClass tem a aula do Leandro Siqueira que é muito boa, muito verdade. boa. Cara, saber matriz, logaritmo, essas coisas Não, fáceis. não é coisa. Mas quando você Aquela entende o calculadora. básico de matemática financeira, você consegue entender, por exemplo, o que o Perini falou, que você pegar dinheiro emprestado a uma taxa de 3% ao mês, no médio e longo prazo, em 3, 4, 5 anos, vai fazer uma baita diferença do que você investir 1% ao mês. Você fala, poxa, 2% ao mês de taxa não é muita coisa, né? Eu pego emprestado a 3% e eu consigo investir a 1%. Mas se você levar isso para 5 anos, para 10 anos, a gente está falando uma diferença aí, que eu fiz as contas antes de chegar até, de R$500 mil entre poupar R$500 por mês e pegar emprestado R$500 por mês. Há uma taxa de investidor investindo 1% ao mês, ou tô pegando emprestado a 3% ao mês. Então, olha a baita diferença. E uma pessoa que entende matemática financeira, não só o conceito de endividamento, ela começa a entender, opa, vou travar aqui, mas ela deixa de cair em vários golpes. Ela fala assim, poxa, tem algum produto aqui me oferecendo 10% ao mês. 10% ao mês não parece muita coisa. Mas se a pessoa pegasse, né, desse anúncio, pegasse esses 10 mil que ela investiu no anúncio no Instagram, colocasse nesse produto que ela está te prometendo 10% ao mês, você veria que em poucos anos ela ficaria bilionária. Porque ela está deixando de ficar bilionária para pagar esse anúncio aqui no Instagram 10% ao mês, né? E ela começa a enxergar que 15% ao ano, 12% ao ano, é uma baita taxa de rentabilidade. Então, entender matemática financeira, o básico, e não é difícil, gente. É assim, uma semana se dedicando, né, a aprender os conceitos básicos de matemática financeira, pô, você já tem uma baita evolução. Olha só, então, agrupando aqui, primeiro de tudo, você deve quitar suas dívidas, né? Porque se você começa a investir antes de pagar alguma dívida que de fato você deve, na verdade, você só está se enganando, né? É a única coisa que você está fazendo, porque não tem um investimento que renda mais do que a sua dívida cresce, né? O seu passivo ele sempre vai crescer a um ritmo completamente diferente, então não adianta você querer investir antes disso, porque senão você só vai perder dinheiro de uma forma sistemática, tá? Segunda coisa, estudar um pouco sobre matemática financeira. Na verdade, foi isso que me fez começar a investir. Eu decidi me transformar num investidor quando eu aprendi a fórmula dos juros compostos, eu joguei isso daqui no Excel e eu vi o que acontecia com o gráfico no longo prazo. Em um ano não faz muita diferença, em 2 também não. Quando você começa a olhar para 20, 30, 40 anos, o gráfico é exponencial. Então, não só você entende e tem clareza das coisas, como por dentro você sente aquela faísca, aquela vontade de investir e acelerar esse processo. Porque o dinheiro que você investe hoje vale muito mais que o dinheiro que você vai investir daqui a 20 anos. Você vai ter muito mais juros correndo em cima disso, tá? Uma outra coisa importante também é que não adianta você começar a investir antes de mudar sua mentalidade. Sabe por quê? Porque se você começar a investir antes de mudar sua mentalidade, você não vai pensar no longo prazo e vai pensar no curto prazo, porque o ser humano é curto prazista. E se você for curto prazista, o que vai acontecer? Você vai pegar o seu dinheiro e vai colocar num lugar que provavelmente vai te fazer perdê-lo instantaneamente, porque foi o que aconteceu comigo e com muitos investidores. Você começa querendo ficar rico rápido, você coloca o seu dinheiro na bolsa de valores, achando que essa é a melhor forma para enriquecer, mas você vai quebrar a cara porque você vai ter, com excesso de ganância, né, provavelmente um mau processo de tomar decisão. E por último, antes de começar a investir, a gente precisa montar uma reserva de emergência. Do que adianta você pegar o seu dinheiro, colocar ele em ações, e aí daqui a um mês você ser mandado embora e precisar de um dinheiro para cuidar das suas contas de casa ou da saúde de alguém da sua família. Talvez você seja obrigado, já que somos geralmente testados em momentos de crise, a resgatar o seu dinheiro no pior momento de todos para pagar um gasto que você não esperava ter e gerar um ciclo onde você só tende a piorar, tá bom? Então, passado por isso, você vai começar a investir. Agora, começando a investir, a gente começa aonde? E como? De que forma? Qual é o primeiro investimento que alguém deve fazer? Boa. Quer começar? Até mesmo porque tem muito... Antigamente falava muito, tipo, abre uma conta numa corretora. Uhum. Hoje em dia nem tanto assim, né? Tem muita corretora que tá tudo zerado, mas tem muito banco digital também que tá, tipo, bem similar, né? A uma corretora, né? Uhum. Conselho ainda é válido? Deixa eu só... Posso fazer só um adendo da reserva de emergência? Porque às vezes as pessoas elas não entendem por que eu tenho que ter a reserva de emergência no Tesouro Selic. E você falou, pô, você vai resgatar isso no pior momento, e só para deixar bem claro, fazer uma analogia. Vamos supor que você tivesse colocado
não, eu vou começar a investir por ações, ou títulos que têm risco e tudo mais, né? E ela vai... Cripto, inclusive... Tem mais investidores e investidoras cripto no Brasil do que com dinheiro no Tesouro Direto. Ou seja, o pessoal já tá E é um fazendo pessoal errado. de longo prazo, que tá perdendo agora. Ficou pro longo prazo. É verdade. Exato, né? Transformando investidores de longo prazo, né? Mas enfim, você tá lá com 6 meses de reserva de emergência né, em ações, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, que são títulos que oscilam, né? Investimentos que oscilam bastante. Você fala, poxa, eu tô ganhando em 2 anos, tá subindo muito mais do que se eu tivesse lá naquele investimento super conservador do Tesouro Direto. Por exemplo, no Brasil, a gente teve 4 casos aí nos últimos 5 anos de impactos que geraram quedas de mais de 20% ou em ações ou nesses títulos que eu falei que balançam bastante. E a pessoa tem que pensar, o quanto que eu tô perdendo, tangibilizando isso daí? Se a reserva de emergência ela tivesse em ações na pandemia, poxa, tá lá 6 meses para pagar meus custos fixos. Aí ela perde a principal fonte de renda, o trabalho, como muita gente perdeu. Vou recorrer à minha reserva de emergência agora para arcar com meus custos fixos. Ela viu a reserva de emergência dela sair de 6 meses das despesas, né, mensais para 3. Então, ou seja, poxa, perdi minha principal fonte de renda. Tenho minha reserva de emergência. Tá lá em ações, títulos que oscilam bastante. Olhou, não cobre mais 6, cobre 5, 4, 3. Em alguns casos, cobre menos do que 3. Então, só para deixar claro pro pessoal por que tem reserva, porque como o Perini falou, tem cripto aí no meio, né? E olha só, isso que você falou é uma coisa que a gente negligencia, né? É chamado no mercado de Uncle Point, que é quase que o seu calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente sempre tende a achar que isso nunca vai acontecer. Mas geralmente acontece tudo de uma vez. Então, olha só, né? Geralmente a gente é demitido durante uma crise, ou o meu negócio, se eu sou empreendedor, ele para de faturar durante uma crise. Esse é o momento onde geralmente a taxa de juros ela sobe, o preço das ações cai, né? Todo mundo fica estressado em casa, então acontece tudo de uma única vez, né? E a gente tende sempre a prever que o mês que vem vai ser um pouquinho melhor do que esse. O ano que vem vai ser um pouquinho melhor do que esse. Nós somos humanos, é difícil a gente projetar que nossa empresa vai faturar menos, né? Ou que a gente vai guardar menos dinheiro que a gente guardou no ano passado. E isso acontece. Então o Uncle Point, cara, ele destrói a vida de muitos investidores.